povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida, amém, gente, boa tarde. Mais uma tardezinha com salmos para abençoar a minha e a sua vida, amém? Povo de Deus, hoje o salmo é de número 107, já estamos chegando na casa dos 100, quer dizer, já chegamos na casa dos 100, né? Hoje é o 107, vamos lá? E esse também é um dos salmos que o escritor ele é anônimo. Como eu expliquei em alguns vídeos a vocês, né? Eu gosto de estar relembrando porque eu sei que sempre tem gente nova assistindo os nossos vídeos, né? Glória a Deus. O livro de Salmos, ele não foi somente escrito pelo rei Davi. Claro que a maior parte dele sim, mas não ele todo. Algumas pessoas fazem parte de toda essa composição. Davi, os filhos de Coré, Asaf, em alguns casos anônimo, como o nosso salmo de hoje, tá? Salmo de número 107 e deixa eu falar algo a vocês. Como o número 107 tem 43 versículos, se eu for ler todos, já vai passar a tarde toda aqui. Então eu vou ler alguns versículos-chave, tá? Que eu separei e vou resumindo a situação para vocês, tá? De acordo com algumas referências que eu peguei no livro, na Bíblia cronológica, na Bíblia cronológica, esse salmo foi possivelmente escrito na época de Esdras, quando Esdras estava reconstruindo o templo do Senhor. Eu sei que muito se foca em Neemias, né? Pela reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Só que antes de Neemias teve Esdras, que também, juntamente com o povo que voltou do cativeiro, reconstruiu o templo do Senhor, que também havia sido destruído pelos inimigos. Então, vamos lá, né? Salmo de número 107, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí você pode pensar assim, poxa Aline, o povo de Deus passou por um momento tão difícil, né? Cativeiro de novo, nesse caso pelos babilônicos, 70 anos como cativo. Mas o bom é que mesmo, né, com a direção, como é que eu posso dizer, meu Deus? Com o alerta de Deus sobre o cativeiro do povo, mas Deus havia dado esperança o tempo todo. Vocês vão, mas vocês vão voltar. E o povo voltou. E agora eles tinham que reconstruir sua cidade que havia sido destruída. Aí a gente para e pensa, como é que o salmista então consegue iniciar dizendo que Deus ele é bom? Porque, irmãos, independente da circunstância, Deus ele é bom. O povo tão somente plantou algo que eles escolheram, o povo desobedeceu, o povo não ouviu a voz de Deus, o povo se corrompeu. Então Deus, infelizmente, claro, eu acredito eu, com o coração muito entristecido, permitiu que viesse um novo cativeiro para que o povo viesse a se alertar. Então, irmãos, tem situações nas nossas vidas que a gente precisa parar e analisar. Poxa, eu cooperei para que essa situação ruim acontecesse? Eu fiz algo para que isso acontecesse? Antes de culpar ou questionar a Deus, nós temos que parar e pensar. Pô, eu fiz alguma coisa para cooperar? Né? Mas e lembrar, irmão, que independente de situação ruim ou boa, de momento feliz ou alegre, momento feliz ou triste, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Amém? Vamos lá. Versículo 4. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários e não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Então o povo aqui, irmãos, estava completamente, né, sem direção. Estavam cativos de novo, estavam num momento difícil da vida. Mas clamaram ao Senhor e Deus os livrou das suas dificuldades. Deus traz o povo de volta a Jerusalém. É a mesma coisa, ainda que a gente coopere para uma situação ruim acontecer nas nossas vidas. Quando a gente se volta ao Senhor, quando a gente volta a clamar a Ele de todo o coração, Deus com toda a sua misericórdia vem e nos livra de toda a nossa dificuldade. Foi que nem uma oração, uma vez que o pastor Marcos nos ensinou, num culto que a gente fazia aqui na nossa rua. Deus, ajuda a arrumar a minha bagunça. Era o que o povo fez aqui, irmão, o tempo todo. O povo tinha sido levado cativo. Aí o povo basicamente orou isso. Deus, a gente errou, a gente pecou, mas ajuda a arrumar a nossa bagunça. E a gente precisa ser honesto com Deus, irmão. Em vez de querer culpar o Senhor, querer culpar os outros pelos nossos erros, nós temos que ser sinceros. Deus, eu errei, eu falei nisso aqui, eu fui precipitado, eu fui endurecida. Senhor, eu não te obedeci, mas me ajuda a arrumar a minha bagunça. Você percebe, o povo estava desgarrado, o povo estava perdido, mas ainda assim clamou e Deus livrou. Vamos lá?
Versículo 11. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, porquanto lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Viu? Desprezaram a direção de Deus, irmão. Se rebelaram, se revoltaram contra o Senhor sem motivo. Porque o coração deles era um coração fraco. Era um coração que se corrompia com qualquer coisa, que se desviava por qualquer coisa. Eles não tinham um coração preparado para buscar o Senhor. Não tinham um coração forte para buscar a Deus. Então Deus permitiu que a aflição viesse. Eles foram abatidos. Força humana não podia ajudar. Mas quando eles entenderam e lembraram do Deus que eles serviam, eles clamaram. Eles gritaram, pediram socorro e Deus veio socorrer. E na nossa vida não é diferente. Independente da situação, como eu falei, independente do rolo, do embaraço que a gente se envolva, mas se a gente se voltar para Deus com todo o nosso coração, Ele vem socorrer. Porque Ele diz, ó, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo que a gente casse, né? Problema, como dizia minha avó, sarna para se coçar. Mas quando a gente clama, Deus ele vem e coça pela gente. Vamos lá? Aleluia. Versículo 20. Enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus sempre, irmãos, enviando a sua palavra. Deus sempre enviando uma direção. Independente dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas falhas, sempre haverá uma palavra de direção para a nossa vida. Sempre haverá uma palavra para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, irmão, da destruição, para nos salvar do caminho de perdição. Deus sempre está ali cuidando, zelando pela nossa vida. A gente precisa aprender, irmãos, a valorizar esse amor. Porque isso para mim é amor. A gente precisa aprender a valorizar o Deus que a gente tem, irmãos. E entender que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Irmãos, a única coisa que separa nós de Deus são as nossas iniquidades. Mas a partir do momento que a gente confessa, que a gente deixa, Ele vem com misericórdia e com restauração. Ele envia a sua palavra e nos salva, nos cura, nos transforma. Então não permita, irmão, que o peso do pecado, o peso do erro te jogue mais no chão. Não. Lembre que você tem um Deus que é misericordioso. Lembre que quando a gente respira, ainda há esperança de salvação para a nossa vida. Amém? Vamos lá? Versículo 32. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto, as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que habitam nela na terra. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. Faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação. E semeia os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. O salmista estava deixando bem claro aqui que Deus, irmãos, o poder de Deus ele é tão infinito que ele transforma a natureza. Ele transforma rio em deserto, deserto em rio. Ele faz terra frutífera parar de frutificar. Ele faz terra seca jorrar água para a vida. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele muda qualquer situação, ele muda qualquer cativeiro. Eu não sei qual a situação da sua vida agora. Eu não sei em que enrascada você se meteu, mas Deus tem poder de mudar essa situação se agora você voltar seu coração para Ele. Lembre, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Deus fez jorrar água da rocha, mandou pãozinho quente do céu para alimentar o povo. Deus ele muda em uma estação, retrocede o tempo, ele segura o sol, segura a lua para poder abençoar o povo dele. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, eu não sei qual a situação que você está vivendo agora, qual a aflição em que você se meteu, qual foi a tristeza em que você se meteu, mas se você agora confiar no poder de Deus, ele pode mudar a sua situação. Vamos lá? 42, para a gente finalizar aqui. Os retos o verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão a benignidade do Senhor. Irmãos, que coisa linda. Os retos o verão.
quem? Deus. E se alegrarão. Quando a gente se esforça para sair, irmão, do caminho torto e começa a andar reto diante do Senhor, a gente começa a contemplar Deus de forma plena. A gente começa a contemplar o poder de Deus de forma grande, de forma completa. E isso nos traz alegria e regozijo. E dessa forma, a gente começa a compreender, mesmo diante da dificuldade, começamos a compreender a benignidade, a bondade do Senhor nas situações. Ainda que tudo esteja invertido, eu consigo contemplar a bondade de Deus porque eu sei que Ele é poderoso para converter situações. Então, irmãos, creia nessa tarde. Deus, Ele tem poder de converter a sua situação. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Senhor é grande. Pai, o Senhor é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. Pai, eu já quero orar, Deus, por essa pessoa pedindo, Deus, muda a situação dela. Muda o cativeiro, muda o quadro. Senhor, transforma essa situação. Pai, que no lugar da enfermidade que possa haver saúde. Que no lugar da tristeza que possa haver agora a alegria. Pai, que no lugar do não que possa haver um sim, que possa haver o amém. Pai, que no lugar da porta fechada que possa haver portas abertas. Pai, que no lugar, Senhor, da vergonha, Senhor, da desonra, traz honra para a vida do teu povo. Pai, que no lugar da destruição o Senhor possa trazer, Senhor, um renovo, um recomeço para a vida dessa pessoa. Pai, eu não sei onde ele possa ter errado, onde ela possa ter errado, mas eu sei que no lugar dessa culpa pode surgir perdão, Senhor. Ah, Deus, visita agora esse coração, essa mente. E que ele, que ela possa lembrar, Senhor, que Tu és um Deus bom, Tu és um Deus benevolente. Pai, Tu és um Deus tardio em se irar, Senhor, porque a Tua vontade é que todo mundo se arrependa, Senhor, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa, meu Pai? Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, ao qual nos leva a um caminho de salvação. Pai, então visita o Teu povo nessa tarde e converte, Pai, toda maldição em bênção. Converte, Pai, tudo que tem dado errado, que passe a dar certo em nome de Jesus. Pai, eu entrego todo o Teu povo, Senhor, nessa tarde, confiando, Deus, que eu creio, Pai, na mudança, eu creio na vitória, eu creio que o Senhor visitou o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus.